Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Fernando Diniz erra tudo em Barranquilla, o Brasil joga mal e perde para a Colômbia. A segunda derrota consecutiva nas eliminatórias é a primeira vez que acontece, tá? A gente precisa muito falar sobre o momento da seleção brasileira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Primeira coisa, perdão pelo eco, já pedi desculpas nos outros vídeos, né? Mas sigo pedindo aqui porque eu estou em transição, estou montando um novo estúdio, então é um contratempo aqui necessário durante um período. Obrigado pela compreensão. E pedir aquela inscrição no canal, é muito importante, a gente tem aumentado aqui o número de inscritos gradativamente, então você que está chegando agora, é só se inscrever, não custa nada, tá? Ative a notificação também, o sininho, porque cada vez que eu postar um conteúdo novo, você recebe a notificação. É só isso. Bora? Falar de Colômbia 2, Brasil 1. Brasil começa na frente, sai ganhando. O Brasil que não vence na Colômbia, a seleção colombiana desde 2003, há 20 anos. E nunca havia perdido para a seleção colombiana nas eliminatórias. O Brasil tem acumulado alguns recordes negativos. Já tomou mais gols do que em todas as eliminatórias passadas. É impressionante, impressionante. O Brasil perdeu mais uma e é a primeira vez, tá, que o Brasil perde duas consecutivas. Uruguai e Colômbia na sequência. Pela frente temos só a Argentina de Lionel Messi no Maracanã na próxima terça-feira. A Argentina que perdeu para o Uruguai em casa, em La Bombonera. Agora, imaginar que a gente vai ter facilidade por conta disso contra a seleção campeã do mundo, contra o time de Lionel Messi, bom, muito pelo contrário, até pelo que a seleção tem jogado ou não tem jogado. Eu talvez seja um dos caras assim, meio isolado, né, junto dos meus colegas e até mesmo no termômetro da rede social, que sou ainda um defensor do Fernando Diniz na seleção brasileira. Acho até que a CBF já tinha que ter definido, batido o martelo, que ele deve ser o cara para ficar, porque eu confio que o Diniz possa fazer a seleção jogar melhor, enfim, e ter uma competitividade, porque... Cara, eu não quero ficar nessa de ficar esperando pelo Ancelotti, a gente fica pipocando de técnico para lá e para cá, e o Diniz já se provou como um técnico, enfim, com resultados também, né, acima de tudo. Seleção é muito diferente, né? Você não consegue trabalhar com jogadores o tempo inteiro, o método do Diniz, ele prevê isso, né? Para que você tenha cada vez mais na memória tática do jogador, né? Aquele conceito, né, de um futebol total, de você ter muito mais troca de passe, de você ter uma recomposição muito forte, porque ele joga com muitos homens de frente. Então é natural que o time sofra com um pouco disso, né? E vamos combinar que o futebol sul-americano ele diminuiu as distâncias nos últimos tempos. A seleção colombiana mesmo tem esse Luiz Dias, que é um absurdo que joga, esse cara do Liverpool, e que passou por um drama absurdo aqui, com os pais sequestrados e que foram liberados. O pai dele estava até emocionado lá, o cara faz os 2 gols da vitória. Eu acho que o jogo contou uma história bonita, tá? Pelo menos isso, esse é o consolo pra gente. O jogo contou uma história fantástica com esses 2 gols do Luiz Dias. Mas tem também o James Rodrigues, né, que foi um dos destaques, principalmente no primeiro tempo. Tem outros jogadores como o Rafael Borré, que está jogando lá no Eintracht Frankfurt da Alemanha, ex-River Plate, entre outros tantos jogadores que a gente conhece muito aqui do futebol sul-americano, Carrascal, próprio Richard Hughes, que entrou no segundo tempo, enfim. Mas era a seleção brasileira. E o Fernando Diniz, ele meio que espelha o Fluminense. Na ausência de um 9 de ofício, o que ele fez? Na ausência por assim... claro, teve a lesão do Gabriel Jesus e a não convocação do Richarlison. E aí ele tinha o Endrick, mas o Diniz nesse jogo foi o inimigo do entretenimento, como a gente fala, né? Não quis colocar o Endrick nem como titular, nem durante a partida. Acho que durante a partida ele até percebeu que, como a coisa foi se complicando, ele não queria queimar o moleque. Aí eu acho até que ele fez bem. Só que por culpa dele, né? Ele errou muito, ele errou ao tirar o Rodrigo, porque, cara, o Rodrigo estava jogando uma enormidade. O Rodrigo estava se desdobrando, caindo por dentro, vindo de trás, servindo os companheiros, era o único assim, escape de qualidade técnica que o Brasil tinha, né? Quando a bola parava no Rafinha para uma finalização, a bola vinha do Rodrigo. Quando a bola parava no Martinelli pelo lado esquerdo, a bola vinha do Rodrigo. O Rodrigo procurou a finalização também, ele vindo de trás, dando um trabalho para a defesa colombiana, ele era o melhor jogador do Brasil. E o Diniz resolve tirar o Rodrigo de campo. Então, assim... o Diniz cometeu seus equívocos, aliás, eles não foram poucos, e com isso o Brasil teve muitas dificuldades. Agora, o começo do Brasil foi muito bom. O começo do Brasil, em 5 minutos, estava 1-0. Gol do Martinelli.
aquela pressão, aquele começo do Diniz, futebol total e tal, como eu disse, né? Sem um centroavante de referência, ele escalou o Rodrigo e o Vini Júnior, que vinha para buscar o jogo, né? Porque não é um centroavante de área, bem longe disso, com o Rafinha de um lado, Martinelli do outro, e no meio de campo o André e o Bruno Guimarães se desdobrando. O André, que é um absurdo, né? O que joga esse jogador. Então, assim, o Brasil começou muito bem, só que a Colômbia foi, estamos em casa, e naturalmente esse esquema do Diniz, ele oferece muitos espaços. E quando você dá campo para um jogador como o Luiz Dias, é óbvio que você sofre. E dá para dizer o seguinte, que o Alisson, embora tenha tomado 2 gols na partida, e eu sei que ele tem um descrédito com muitos torcedores por conta das Copas do Mundo que ele disputou, não fosse ele, o resultado teria sido um pouco maior para a seleção colombiana. Eu acho até que ele jogou muito bem, o Alisson, que entrou na vaga do Ederson, né, que acabou se machucando. Só que aí a 26 minutos sai o Vini Júnior e o Diniz resolve mexer no sistema. Ele bota o camisa 9, que é o João Pedro do Brighton, né, ex-Fluminense, ex-Watford, que não é necessariamente um 9 fixo e tal, mas entrou inclusive com a 9, né? Mas entra ali mais na referência, aí dava para ver tranquilamente o Rodrigo vindo fazer a função de 10, como faz o Neymar, né, vindo de trás para armar o jogo, e os 2 pontas abertos. O Brasil não melhorou, o João Pedro não conseguiu receber tantas bolas, e aí a gente talvez entenda o porquê isso funciona ou não funciona com o Richarlison, né? Talvez ele não seja o único culpado por não estar numa fase muito boa na seleção. O camisa 9 pouco participou do jogo e o Brasil teve que ter uma cobertura que acabou não conseguindo, né? A Colômbia deu muito trabalho, muito sufoco para o Brasil ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo o jogo não se altera e o Diniz não mexe no time e as coisas continuam a transparecer de que a Colômbia buscaria o empate. E busca numa bola parada, através do Luiz Dias, uma bola em que uma falha defensiva, né? Tá todo mundo no primeiro jogador, ele tá sozinho para fazer o cabeceio e desloca o Alisson. E depois acaba fazendo o segundo gol, o Luiz Dias, esse atacante fantástico do Liverpool da Inglaterra. Mas justamente quando o Diniz mexe no time, tira o Rodrigo, tira a principal força ofensiva e técnica que o time tinha naquele momento e não consegue, digamos assim, né? Impor o seu jogo. Uma pena, os laterais foram muito mal, muito mal. O Renan Lodge foi assim, não pior do que o Emerson Royal, que sofreu exatamente nas costas do Luiz Dias, e o Royal também, o Royal e o Lodge foram muito mal, assim, e depois ele coloca o PP na vaga do Renan Lodge, porque o PP treinou de lateral esquerdo. Assim, Diniz, me ajuda a te ajudar, realmente fica difícil. Eu gosto das ideias do Diniz, mas ele realmente acho que ele tem que implementar o seu estilo, não pode abandonar suas convicções, só que às vezes ele exagera um pouco, né? Passa do ponto, porque não adianta, a gente pode ficar aqui divagando, eu posso entender que o jeito do Diniz pelas suas equipes, não só por esse período na seleção ou por esse Fluminense campeão da América, eu posso entender que o Diniz ele tem um estilo que me agrada, desde sempre. Agora, a gente não pode ignorar que os resultados eles definem o trabalho e que se ele perder para a Argentina serão 3 derrotas consecutivas e ali na frente o trabalho dele não vai se sustentar. Ele precisa colocar suas ideias, ele precisa fazer o time jogar, mas ele precisa, acima de tudo, vencer jogos. E hoje o Brasil saiu na frente, não conseguiu sustentar e foi batido por uma Colômbia que jogou melhor durante a maior parte do tempo. E muito por conta das ideias do treinador. O treinador não conseguiu explorar o que ele tinha de melhor em termos de elenco, em termos de capacidade e o time não conseguiu se sustentar dentro da ideia de jogo que ele tinha pensado para a partida. Então, assim, realmente, erros do Diniz, Brasil abaixo, uma Colômbia muito guerreira e que contou a grande história do Luiz Dias depois de tudo que ele viveu fazendo os gols da vitória colombiana. E os recordes negativos que a gente não para de bater, com número de gols, com derrotas e com uma fase péssima que estamos vivendo. O Lionel Scaloni, técnico da Argentina, chegou a ser questionado se o Brasil era o melhor rival para eles se recuperarem, né? E ele falou que pensa que não. Então ele prega até um respeito à seleção brasileira, porque a Argentina está no melhor momento, mas acabou perdendo para o Uruguai por 2-0 em La Bombonera. Agora a gente vai ver Brasil e Argentina no Maracanã. Se eu não estava confiante contra a Colômbia, imaginem agora. Vamos ver o que reserva a nossa seleção aí para os próximos dias. Comentem aqui o que vocês acharam do jogo. Inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima. Tchau!